Olá, Marcos Castro. Entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro, sobrenatural ocorreu com você. Olá a todos, eu sou o Marcos Castro do canal Castro Brothers e a convite do Angu eu vim participar do Relatos Sobrenaturais de YouTubers. Bom, vou contar duas histórias pra vocês. A primeira história é de quando eu era pequeno. Eu tinha medo de janelas. Vou explicar pra vocês. Eu tinha medo de ficar perto de janela porque eu achava que a qualquer momento podia ter um sniper com um rifle mirando na minha testa de modo que eu pudesse ser brutalmente assassinado. Não sei por que um atirador de elite miraria numa pequena criança indefesa do Rio de Janeiro, mas eu tinha esse medo. Talvez eu tenha visto alguns filmes de tiro, alguns filmes um tanto quanto errados para minha idade, mas eu assisti. Então eu não podia ver janela aberta. Eu fechava a janela e se tivesse uma fresta de cortina, eu ia lá, fechava a cortina. Eu não conseguia dormir se eu não estivesse protegido na parede. Se tivesse a janela aqui e a minha cama aqui, se tivesse um ângulo que desse para alguém me ver, eu ia dormir aqui na quina. A minha cama era colada na parede de forma que eu tivesse protegido. Só que mesmo assim eu pensava que o tiro poderia passar pela parede. Então tinha horas que se eu passei pela janela, eu não conseguia ficar naquele lugar porque eu imaginei, ok, o atirador sabe que eu estou aqui, então eu não posso ficar mais perto dessa janela. Então eu tinha que enganar o atirador indo para outra sala, indo para outro quarto, indo para o banheiro, algum lugar, e aí tentar desviar a atenção dele. Isso é verdade. E eu cheguei a um momento que eu ficava vidrado, achando que ia ter um atirador, ia ter um atirador, ia ter um atirador. Até o momento que uma vez eu tava quase dormindo, tranquilo, muito relaxado e não estou mentindo, eu vi um laser vermelho mirando aqui, exatamente aqui. Não é mentira, é verdade. Se era um laser de brinquedo, eu não sei, mas alguém estava mirando em mim. Bom, e a segunda história foi quando eu estava um pouco mais velho, mas eu continuei com alguns medos. Eu sempre tive medo de corredor, não do Usain Bolt, de corredor de casa, assim. E um dia estava de noite, eu sempre tive, assim, por mais que eu tivesse medo, eu sempre tive preguiça de acender a luz, porque eu já conhecia a minha casa, então eu sempre gostei de andar no escuro. Mesmo tendo medo, a minha preguiça era maior do que o meu medo. Então um dia eu tava na madrugada com sono, com vontade, mas estava com mais sede do que sono, porque nessas horas você tem que pesar. Por exemplo, é medo versus preguiça, preguiça vence o medo. Ah, sono versus sede, o sono perdeu para sede. Então eu fui lá, levantei para beber água e eu comecei a andar pelo corredor. Na hora que eu tava andando pelo corredor, eu já tava com aquela neura de será que tem alguma coisa? Será que tem... E assim, eu senti um vento na nuca, tipo um vento meio frio. Eu falei, pô, tem uma janela aberta. Então eu fui ver se tinha uma janela aberta. Eu já não tinha mais medo de rifle, então tava tranquilo, eu podia ver. Mas não tinha nenhuma janela aberta. Não tinha como ter corrente de ar. Eu, beleza, ok, vamos lá, vamos lá. Comecei a andar. Fui em direção à cozinha. Fui em direção à geladeira. A minha preguiça era maior ainda do que meu medo. Então não liguei nenhuma luz. Vamos lá, comecei a andar. Quando eu cheguei na direção da cozinha, mais um sopro na minha nuca. Eu falei, cara, não tem corrente de ar nenhuma aqui. E nesse momento, meu medo se tornou maior do que a preguiça de acender a luz. Então, fui em direção ao interruptor. Só que eu tinha que começar a tatear, porque confesso que o interruptor eu não sabia muito onde estava. Sei onde estão as coisas da minha casa, mas o interruptor no escuro eu não sei. E eu comecei a procurar. Quando eu tateei assim o interruptor, eu fui colocar a mão, eu senti uma coisa gelada na minha mão, tipo num formato, como se uma mão tivesse em cima da minha, e era muito gelado. Tipo, era uma coisa muito estranha. E não era o azulejo, era gelado aqui, não era assim gelado aqui, era gelado aqui. Naquela hora eu tirei a mão assim, só que eu senti meio que uma coisa na espinha, deu uma trava, não sei, eu fiquei de mau jeito. Era como se tivesse alguma coisa me segurando. E aquele sopro atrás é como se fosse alguém aqui, tipo, meio que, sei lá, abraçado, ou me agarrando e tentando de alguma forma me dominar. Era uma coisa muito estranha. Era uma coisa.
Naquele momento eu cheguei a pensar assim, será que a gente é mera marionete? Será que tem alguma força sobrenatural atrás que tá, tipo, somente regendo as nossas vontades? Será que aquela vontade que eu tinha daquela preguiça maior do que o medo nada mais é do que uma voz dizendo pra mim, a preguiça agora é maior do que o medo? Será que aquela sede era maior do que o sono só porque tinha uma voz falando pra mim que a sede era maior que o sono? Eu confesso que eu comecei a ficar com medo. Será que somos apenas marionetes? Bom, esses foram meus relatos. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu canal, eu falo de humor no meu canal, então não tem essa vibe sobrenatural, mas se inscreve, youtube.com/castrobrothers, e não se esqueça de dar o seu like aqui, de se inscrever aqui nesse canal também, de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que têm um certo medo do sobrenatural. E se você não fizer isso, talvez tenha uma mão em cima da sua, forçando você a fazer isso nesse exato momento. Não deixe. Faça por você mesmo. Quem você quer no nosso próximo Relatos Sobrenaturais de Youtubers? Escreva nos comentários e escreva também o seu relato. Raramente pedimos para avaliar, mas esse tipo de vídeo dá muito trabalho para se fazer. Então avalie, apoie o canal. Se inscreva no canal do Marcos Castro e tenham uma ótima noite, minhas crias.